Vem aí uma revisão no Código de Processo Penal, que já tem 69 anos e está completamente desatualizado. Está pronto para ser votado no plenário do Senado. O Espaço Aberto vai discutir esse assunto com o professor René Ariel Dotti, que é o presidente da Comissão de Acompanhamento do Código de Processo Penal do Conselho Federal da OAB, é professor titular de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná e foi coautor do anteprojeto de reforma da parte geral do Código Penal e coautor do anteprojeto da Lei de Execução Penal do Brasil, os dois atualizados em 1984. E o senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, relator do projeto de reforma do Código de Processo Penal e foi eleito governador do Espírito Santo agora nas últimas eleições. Senador, meus parabéns pela brilhante vitória, foi realmente uma vitória brilhante e os capixabas devem ter tido algum motivo para ter lhe dado essa vitória. Eu vou começar, eu estou agradando para fazer uma pergunta já complicada para o governador. As prisões do seu estado estão repletas. E o Código de Processo Penal se tornando mais ágil o processamento penal, vai encher ainda mais as prisões. Como resolver essa espécie de círculo vicioso? Primeiro, cumprimentá-lo, cumprimentar o professor René, alegria estar aqui junto com vocês, obrigado pelo carinho, pelo comentário inicial e dizer que nós, de fato, Alexandre, estamos com um desafio muito grande, né? As prisões do Estado do Espírito Santo agora receberam muitos investimentos, saímos da UTI, temos uma situação muito mais controlada do que tínhamos no passado. Mas em 2003, o Espírito Santo tinha 3.500 detentos. Em 2010, o Espírito Santo tem 10.500 detentos. São 1.000 presos a mais por ano. E nós, com o Código de Processo Penal, porque o código hoje é um código que permite agravo sobre agravo, recurso sobre recurso, e isso leva um processo ao infinito. Um processo penal ao infinito. Principalmente se alguém tem bom advogado. Bom advogado e dinheiro para pagar um bom advogado. Leva ao infinito e isso gera impunidade. Demora no julgamento, demora exagerada no julgamento, gera impunidade. E impunidade gera crime, estimula impunidade o crime. Gera criminalidade. Então, o que nós queremos, quando eu propus a reformulação do Código de Processo Penal, é para que nós possamos ter um instrumento de combate à impunidade e redução da criminalidade consequentemente. O que nós propusemos no Código? Então, assim, nós queremos tornar a justiça mais ágil, naturalmente podemos prender mais. Mas, ao mesmo tempo, o Código trabalha, tornando mais ágil também, você vai diminuir as prisões provisórias, né? Que é um problema que nós temos hoje. O Brasil tem quase 50% de presos provisórios. E intencionalmente deveriam ficar apenas 24 horas, né? Com uma boa intenção. Não, pode ficar mais, mas assim... e depois seriam recolhidos para presídios também provisoriamente. Isso, mas sim, mas você pode até ficar mais um percentual que algumas pessoas defendem, o professor René poderá comentar isso, 10% seria um número aceitável de prisão provisória, enquanto se espera o julgamento. Nós estamos apontando para o juiz medidas cautelares, aquela medida antes de concluir o processo, na fase inicial do processo, em que o juiz, ao invés de só mandar prender ou só mandar soltar, ele tem medidas como monitoramento eletrônico, do prisão domiciliar, perda de cargo público, medidas que possam controlar a pessoa que está sendo investigada, que o juiz tenha controle, que a sociedade tenha controle sobre esse elemento investigado, indiciado, e isso não seja o único caminho, o fluxo da prisão. Professor, o senhor como super estudioso desse assunto, como é que o senhor vê essa reforma do Código de Processo Penal? Nós temos visto que no Brasil todo as delegacias de polícia estão com um número intolerável de presos e isto é um problema grave para a segurança pública, porque o problema da rebelião carcerária inicia no interior do cárcere e vai para as ruas também. Mas eu queria, antes de mais nada, cumprimentar o trabalho da comissão, a pessoa do presidente, o desembargador, o ministro Carvalhido, Hamilton Carvalhido, o procurador da República, que foi Pacelli, e o nosso senador Renato Casagrande, que eu pude constatar, como presidente da comissão da ordem, de que Sua Excelência procurou ouvir os advogados. Algumas emendas ainda não foram aprovadas, mas serão apresentadas. E queria dizer o seguinte, eu comparo a presença não só, a atuação não só do senador, como também dos membros da comissão, como uma espécie de personagem da Divina Comédia, porque
eles estão elaborando um projeto de lei importantíssimo para o país. Eles têm momentos assim, digamos, de purgatório, quando eles sentem que o desafio parece ser maior do que a possibilidade. Lasciate omnia speranza. Lasciate omnia tutta la speranza. E estão no inferno em alguns momentos, quando percebem que talvez não vá para frente o processo, o projeto, mas tem momentos de paraíso. Quais são momentos? Quando vê a discussão daquelas ideias novas, reformadoras, e também a sensibilidade de poder estar falando com o país sobre um tema da maior importância, que é a segurança pública e a justiça. Todo mundo está sentindo isso na pele. Gêneros de primeira necessidade. E que os governos, infelizmente, não estão cuidando bem, porque o problema da segurança pública não é um problema do governo dos estados, é um problema federal também. Eu acho até que deveria haver um Ministério de Segurança Pública, porque enquanto o Ministério da Justiça tem que cuidar de problemas, digamos, localizados, dos problemas policiais de Tocantins, com a Polícia Federal, ele não pode acompanhar a legislação no Congresso Nacional. Então isso é uma omissão muito grave no meu entendimento, de que não há um setor permanente de caráter federal para a segurança pública, não é? Eu anotei aqui algumas novidades, né? Juiz das garantias, a autoridade policial abrindo o inquérito e não exclusivamente o delegado de polícia, né? Acusação exclusiva do Ministério Público, não do juiz. A privacidade na investigação, a ação penal deixa de ser privativa do ofendido, passa a ser uma ação pública. Né? Interrogatório com vídeo. Seriam essas as principais novidades? Eu anotei algumas delas. Por exemplo, juiz das garantias é muito importante, porque no inquérito policial, para evitar que haja violação à Constituição, o juiz das garantias está para defender, está para, digamos, amparar os direitos do indiciado, os direitos da vítima também. É muito importante essa posição, até mesmo para conhecer dos casos de prisão. A prisão tem que ser imediatamente comunicada ao juiz competente, é o caso. Mas também eu tenho visto outros aspectos, como por exemplo... Só um minutinho, professor. Eu queria ouvir sobre o juiz das garantias, o nosso relator. O juiz das garantias, e é uma novidade no processo penal brasileiro, né, porque o juiz vai participar da preservação dos direitos de quem está sendo investigado e vai autorizar a investigação, quebra de sigilo telefônico, bancário, vai delegar, estabelecer uma diligência, atender um pedido do delegado de uma diligência do Ministério Público. Esse juiz, ele participa da parte de investigação e de instrução do processo. Esse juiz das garantias teria Ele não participa do processo, ele não participa do julgamento, da sentença. Mas ele pode dar ali liminarmente a quebra de sigilo, por exemplo? Pode, o delegado, ele vai recorrer a ele quando precisar, o Ministério Público vai recorrer a ele. Quem vai sentenciar, quem vai julgar é um outro juiz. Então nós vamos ter juízes especializados em investigação. Isso vai dar agilidade ao processo e vai caminhar para que quem for julgar não tenha envolvimento com a investigação, tenha isenção para poder fazer o julgamento. Aí acaba também uma certa briga entre polícia e Ministério Público sobre quem conduz o inquérito. E nós estamos também fazendo isso. Uma outra medida, o doutor René vai falar, que nós estamos adotando, além do juiz das garantias, estamos dando prazo para que a lei de organização judiciária possa estabelecer como implementar, onde nas comarcas tem um juiz só. Porque qual a dificuldade? Tem comarca que tem um juiz só, a maioria das comarcas tem um juiz só. Nas comarcas que tem mais de um juiz, nas regiões metropolitanas, nós já temos centrais de inquérito, que mais ou menos, né, você pode comparar com o trabalho que os juízes das garantias vão desenvolver. Mas nas comarcas que tem um juiz só, nós estamos dando prazo para que a lei de organização judiciária possa estabelecer como vai ser essa implementação, sem dar tempo, sem dar prazo, mas estamos dizendo que a lei poderá definir isso. No inquérito, hoje tem uma triangulação, o doutor René conhece muito bem, que é especialista no assunto. Hoje o inquérito vai para o juiz para o promotor quer alguma coisa, devolve para o juiz devolve para o... Isso é uma burocracia exagerada, isso tem que acabar. O inquérito é direto, é do promotor com o delegado. Se o delegado precisar de mais alguma coisa, ele comunica ao Ministério Público. Né? Então, para dar agilidade ao processo, para não ter essa burocracia exagerada que só leva à impunidade. Agora, quanto à autoridade que vai conduzir o processo, pode também ser autoridade policial militar?
Parece que Não. levantou-se isso. Isso é um inquérito policial Não. militar. Só se for tem a inquérito competência específico, né? definida. Só se for inquérito Tem específico da competência área militar. definida. Não, então não é conduzir o inquérito, é apresentar aquela primeira ocorrência. Quem preside é o delegado. Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência seria possível? Quem preside o inquérito é o delegado, Uhum. né? A partir da apresentação, a partir o presidiu, tem um prazo para conclusão. Se o réu estiver solto, é um prazo, nós estamos propondo 90 dias. Se o réu estiver preso, 10 dias, podemos prorrogar. Pede-se ao juiz das garantias, uma prorrogação, porque aí o juiz das garantias que atua no inquérito, né? Para prorrogar por mais 10 dias. Se o réu estiver solto, o delegado só comunica ao Ministério Público, não concluir a investigação, só comunica, não precisa mandar o processado. Professor, eu interrompi o senhor ia entrar num Desculpa segundo também, ponto doutor. aí. Embora há casos em que o promotor possa oferecer a denúncia sem o inquérito mesmo, quando tiver documentos suficientes para isso. Eu queria levantar dois aspectos. Primeiro deles, o senador falou na impunidade. E eu e o desembargador Rui Stocco, do Tribunal de São Paulo, redigimos um tipo de anteprojeto prevendo o seguinte: quando o réu que está em liberdade for condenado a uma pena superior a 8 anos, os recursos devem ser julgados com preferência. Assim como são julgados com preferência os processos de réus presos e de pessoas idosas. Significa o seguinte... Pessoa idosa, qual é a idade? 60 anos, de acordo com o estatuto do idoso. Então, veja, um dos problemas graves que existem, o caso Pimenta, por exemplo, do jornalista Pimenta, demora do julgamento do recurso. Então, fazendo com que esse recurso tenha um julgamento preferencial, assim como o réu preso, diminui esse tempo do julgamento. O que não se pode é suprimir o recurso. Um outro aspecto que me parece importante também e preocupante dessa maneira para a nossa classe é quanto ao habeas corpus, porque o projeto apresenta o habeas corpus com uma restrição, que é a seguinte, é de que somente haverá habeas corpus concedido no caso de prisão efetiva. E não há no caso de chamada falta de justa causa, isto é, quando a denúncia... Quer dizer, não há habeas corpus preventivo, então? Não há, porque só há quando na ameaça de prisão, sim, preventivo. Sim, claro. Agora, a Constituição estabelece que dar-se habeas corpus sempre que houver ameaça de coação. Que a pessoa vai depor numa CPI e já vai com habeas corpus na mão. Pois é, exato. Eu entendo o seguinte, o habeas corpus vem desde o tempo, inclusive da ditadura Vargas, o Código é de 41, com este benefício, que é um direito. A pessoa não pode sofrer, digamos, uma denúncia inepta, sem base, por exemplo. E a solução qual é? A solução, se a denúncia for recebida, é um recurso chamado de agravo. Mas se houver a perda do prazo para esse recurso, eu acho, e o senador demonstrou ser sensível a isso nas entrevistas que tivemos, nós sentimos a sua preocupação. Nós fizemos um bom debate com a Ordem, no Conselho Nacional da Ordem. Isso mesmo. Nós tínhamos, no primeiro momento, caminhado na direção, porque o habeas corpus acabou virando também um recurso protelatório, né? Mas nós não queremos deixar nenhuma margem de ofensa ao direito do cidadão. Então nós estamos mantendo a regra como é hoje, o habeas corpus como é. Nós pensamos em alterar, para só ter habeas corpus no momento em que você não tem recurso de efeito suspensivo, mas nós estamos mantendo a regra atual numa discussão que nós fizemos muito de alto nível com a Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, eu queria completar esse ponto, se me permite. Nós sabemos que há uma carga oceânica de processos. Eu tenho dito em artigos, a carga oceânica de processos, os tribunais não vencem o número de habeas corpus. Mas qual seria a solução? Suprimir, restringir um direito fundamental ou administrativamente ampliar o quadro, digamos, de recursos humanos e materiais? Por que não descentralizar, inclusive, em turmas? Turmas não, fora, inclusive, de Brasília, mas turmas. Um exemplo, a Justiça do Trabalho. Cada região tem um Tribunal Regional do Trabalho. O senador levantou um ponto. Mas nós ajustamos essa só um preocupação minutinho, senador. professor Renan. Nós temos que fazer um intervalo agora e já voltamos para continuar esse assunto, mas eu gostaria também de levantar um assunto que o senhor é que primeiramente levantou, sobre perda do cargo público, que é algo que diz respeito à cidadania. Logo depois dos comerciais.